Romanos, capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. As Escrituras mostram que o Criador é Ele quem escolhe as pessoas para viver eternamente na nova terra com Ele. Quando uma pessoa se converte ao Criador, não foi a pessoa mesma de si que decidiu se converter, mas foi o Criador que chamou. É um assunto difícil, porque parece injustiça. Porque se a pessoa for com a razão humana, for avaliar com a razão humana, parece injustiça, porque significa que aqueles que não se converteram é porque o Criador não escolheu, não chamou. E é verdade, é o que a Bíblia diz mesmo, é isso. Então, avaliando pela razão humana, vai parecer injustiça. Então, é um assunto difícil. Porém, eu entendo e creio que é assim mesmo, que é o Criador quem escolhe as pessoas que irão viver eternamente na nova terra. O Messias, ele confirmou isso aqui, ele falou a mesma coisa, ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Significa, ninguém se converte se não for o Criador que converta aquela pessoa. E o apóstolo Paulo também falando na primeira carta aos Coríntios, fala também claramente que o Senhor, que fala que o Criador, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama. Primeira Coríntios, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 26, diz assim: porque, vede, irmãos, a vossa vocação aqui é chamado. Ou seja, vejam o chamado de vocês, que não são muitos os sábios, segundo a carne, que são chamados, nem muitos os poderosos, que são chamados, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu, olha a palavra aqui, escolheu de novo, olha, Deus escolheu. Então, a gente sabe que quando alguém escolhe uma coisa, ele olha entre várias coisas e pega aquele que ele quer, né? Ou seja, o Criador escolheu as coisas loucas deste mundo, coisas aqui são as pessoas, né? O Criador escolheu as coisas loucas deste mundo já para confundir as sábias,
Criador escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Criador escolheu as coisas vis, coisas aqui são pessoas, né? Escolheu as pessoas vil. Vil é sem valor, vil é a palavra sem valor. As pessoas sem valor deste mundo, as pessoas desprezíveis, as pessoas que não é, elas não são. Chamou para quê? Para aniquilar as que são. Aniquilar como? Destruir a sabedoria dessas pessoas sábias. Destrói. O Criador, ele usando seus servos, aniquila, acaba com essa sabedoria humana. Destrói a pregação falsa, né? Melhor dizendo, a pregação falsa do crente carnal. Né? Então, o Criador chama o crente que não é, tanto confunde, como também destrói as heresias, e ainda leva cativo também todo entendimento que se levanta contra o conhecimento do Criador, convertendo essa pessoa, ou seja, levando essa pessoa a obedecer ao Criador. Está na segunda carta aos Coríntios. Então, é o Criador quem escolhe. Então, voltando aqui para Romanos, capítulo 8, né? Os versículos que eu li, né? A pessoa avaliando com atenção, aqui já está claro, já está dizendo tudo. Está dizendo tudo. Diz que os que ele conheceu antes, aqui no versículo 29, é porque os que Dantes conheceu, Dantes aqui essa palavra significa antes. O Criador, ele viu antes as pessoas antecipadamente. Aí é um mistério. Não tem como a pessoa compreender isso. É demais para o nosso cérebro, é demais para o ser humano. Mas como assim? O Criador, antes dele criar o mundo, ele já viu. Então, antes mesmo dele criar o ser humano, ele já tinha um plano, ele já planejou separar, ou seja, chamar um grupo, né, ou seja, os eleitos, né? Isso é mistério, né? É demais para o nosso cérebro e, como eu disse, parece injustiça, né? Mas só que não é injustiça, porque o Criador, ele faz o que ele quer. Inclusive aqui, eu vou ler daqui a pouco, né? A Escritura mostra que ele faz o que quer. Ele se compadece de quem quer. Ele faz o que quer, digo, endurece a quem quer. Se compadece de quem quer, diz a Escritura, e endurece a quem quer. Então, aqui, é claro, ou seja, fica clara a mensagem.
tem vários crentes que não acreditam assim, não acredita, interpreta diferente. Porém, está interpretando errado, porque aqui a Escritura dá até o detalhe. Os que antes conheceu, esse antes aqui, é antes da criação do mundo, é antes de tudo. O Criador primeiro ele planejou. Esse antes aqui é antes dele fazer o homem, ele já planejou. Eu vou ler aqui de novo, e vocês vão meditando para vocês entenderem. Porque os que Dantes, esse Dantes aqui é antes, conheceu, antes de fazer a raça humana, ele já conheceu. Ele também predestinou, esse predestinou aqui é em plano, né? Em plano, ele planejou, ele predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Esses que, que são chamados, né, se converte, passa a ser santo, né, imitar os exemplos do Messias. Né? Eu creio que eu seja um escolhido, a minha esperança é esta. Né? Eu falo assim, eu creio que o Criador, ele também planejou me chamar e me chamou, falo pela fé, né? Porque é isso, né? Então a minha esperança é que eu seja um dos eleitos que ele também planejou, né, antecipadamente, e me chamou. Nós, seres humanos, não sabemos quem são esses eleitos. O dever é pregar para todos, pregar a mensagem para todos, digo. Nós não devemos achar que é injustiça do Criador e parar na fé, na caminhada. Não. Porque aí é o mistério do Criador. A pessoa não sabe quem é os eleitos nem os escolhidos. A pessoa vai pregando, o Criador é quem chama. Então, continuando. Aos que predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou, olha aqui. Ou seja, o Criador ele planejou criar um povo e depois ia chamar. Primeiro fez um plano, né, na mente, né, na mente. Ele planejou tudo na mente do Criador antes de criar. Né? As pessoas ele já planejou. Então, os que predestinou, a esses também chamou. Né? O Criador ele chama, tem chamado e vai continuar chamando até o fim. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, a esses que chamam é justificado pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro pagou pelos nossos pecados, morreu. Né? O Filho do Criador morreu, então é justificado pelo sangue dele. E aos que justificou também glorificou. Então, é isso. É por isso que a Escritura diz que nada nos separa do amor do Criador, nada, né? Os eleitos, nada separa. Nada. Né? Sofre muito, sofre, mas nada separa. Porque o Criador, ele escolheu. E tá aí, diz tudo, né? Já diz tudo aqui. O versículo aqui diz tudo. Né? Aos que justificou, glorificou. Então, aí aqui, mais na frente, no versículo 9, fala, né, que pode parecer injustiça, então a Escritura já avisa que pode parecer que ia parecer injustiça para alguém, então o apóstolo Paulo já escreveu, né, porque ele já sabendo disso, né, ele já levanta a pergunta. Né, aqui no versículo 14, que diremos, pois? Que há injustiça da parte do Criador? A resposta, de maneira nenhuma. Antes disso aqui, do versículo 14,
ele falou do nascimento dos filhos de Abraão. Que no versículo 9 diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Ou seja, dos filhos de Abraão não, né? Do filho de Abraão, né? Isaac, né? Do filho de Abraão, Isaac. Aí depois dos dois filhos gêmeos de Isaac, né? Jacó e Esaú. Versículo 10. E não somente esta, mas também. Eu não sei se eu li o versículo 9 completo, eu vou ler de novo. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Isaac, né? Aí continuando. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Aí a Escritura explica: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Olha, fala em eleição, no versículo 11, e chama, a palavra chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, se compadece-se de quem quer, ou seja, logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então, continuando. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha aqui a palavra de novo. O Criador preparou antes. Então, é um assunto difícil? É um assunto difícil, mas é assim que a Escritura apresenta. Que o Criador é Ele que chama, é Ele que escolhe, tem os eleitos. E ao mesmo tempo também, quem não se converter vai ser castigado eternamente no lago de fogo, porque não se converteu para continuar no pecado. Então é um mistério. Então, irmãos, a gente deve continuar indo em frente, não querer achar que é injustiça da parte do Criador e parar. Não. A gente vai em frente, né, caminhando, deixar para o dia do julgamento, né? Mas é isso que a Escritura diz. É o Criador quem escolhe.
Aí o versículo 24 então, conclui também, diz, os quais somos nós. Né? Vou ler de novo o versículo 23 para entender. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, olha, a palavra é o Criador, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, fica claro também que os judeus têm que se converter, né? Tem que se converter para se salvar. E quando um judeu se converte, é o Criador quem chama. O Criador chama tanto dos judeus como dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Né? Em Salmo 139, também, fala disso também. Fala coisas assim também. Né? Dos mistérios do Criador, né? Do seu grande poder. Davi. Se a pessoa lê o Salmo 139, a pessoa percebe, né? A grandeza do poder do Criador. O Criador ele é poderoso. Diz assim, Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Eu pulei o versículo 5 porque eu quis, mas eu vou ler para fazer sentido também. Olha. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Ou seja, Davi ele era um eleito. Creio eu, Davi ele era um eleito. Então, ele vai falando, ou seja, continua o salmo, versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, isso aqui é o versículo 16. A pessoa for avaliar, é muito forte isso aqui, porque aqui está dizendo que a história do rei Davi, ou seja, a história de Davi, foi escrita antes mesmo dele nascer no livro, já foi colocada no livro antes dele nascer. Antes dele nascer, o criador, a história dele já foi registrada no livro e dia após dia ia cumprindo aquilo que estava escrito no livro. Então é isso mesmo que a escritura está dizendo, que o assunto desse vídeo. O criador ele planejou, né, criar a raça humana e do meio da raça humana salvar um povo, os eleitos, escolhidos. E é isso. Né? O tempo vai passando e ele está chamando os eleitos, os escolhidos, né? E é isso. O Criador, ele já sabe quem se perde, quem se salva. Ou seja, o Criador, ele sabe. Toda pessoa, quem vai se perder e quem vai ser salvo, ele sabe. Nós não sabemos disso, mas ele sabe.
Ele sabe, por exemplo, se eu vou, ou seja, se eu sou. Ele sabe o fim da minha história, quer dizer, se eu sou salvo ou perdido, ainda que a minha esperança é que eu seja um eleito, né? A minha esperança é essa, que eu seja um eleito, um escolhido. Né? Ele já sabe tudo. É por isso que a Escritura já revelou até o número do anticristo, que é 666. Para o Criador, ele já viu toda a história da raça humana. Ele já viu tudo. Porém, nós não sabemos. Então, nós crentes devemos pregar as Escrituras. A gente não sabe quem... quando eu digo que a gente não sabe assim quem vai se perder e quem vai se salvar. A gente não sabe. Então a gente prega. Tem a oportunidade, a pessoa diz a verdade, que a pessoa se arrependa, para não ser castigada eternamente. Pronto. Se a pessoa rejeitou, é porque ela quer ficar no pecado e também porque o Criador não chamou. É isso, é as duas coisas. Então, é isso.